Se a pessoa que mora numa cidade não vê um jornal local, não lê um jornal da sua cidade, não escuta uma AM da sua cidade, uma FM da sua cidade, não vê uma TV da sua cidade, ela é uma alienada. Porque ela sabe tudo o que acontece no mundo e não sabe o que acontece na cidade dela. TV Momento é feita pra você. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. Você pode estar nos assistindo neste momento pela TV a cabo, aqui na cidade de Ponta Grossa, e também pela nossa página na internet, o www.redetvm.com.br/ao vivo. Lembrando que o programa Presença Espírita tem mais de 80 edições no canal do YouTube, o Presença Espírita PG. E hoje nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, o nosso tradicional e especial programa de perguntas e de respostas. Aquelas perguntas que foram ficando ao longo desse mês de junho, nós não tivemos tempo de responder, e perguntas que vocês podem mandar hoje também. Nós estamos aqui com a Eulécia Rezende, já fizemos uma prévia no Facebook do programa de hoje. A Patrícia Giardini, que acabou de chegar aqui nos estúdios da Rede TVM, e juntas nós vamos responder então essas questões. Como disse a Eulécia, foram questões muito importantes, questões cujas respostas são longas, mas também são elucidativas, e vocês que ficaram um pouco na ansiedade, né? Porque a gente pergunta aqui no programa e que é resposta, e nem sempre a gente consegue, né, Patrícia? É verdade, mas a gente está aqui hoje para isso. Então nós vamos começar. Então nós temos perguntas do mês de maio, temos perguntas do mês de junho, e hoje nós vamos, através desse bate-bola entre nós três aqui, mandarmos para vocês que ficaram esperando então a resposta. Hoje a resposta vai chegar aí. Uma pergunta sobre o programa que nós fizemos, e falamos de prece, falamos de anjo de guarda. Sou uma pessoa que ora sempre, o telespectador pergunta, mas não consigo paz, a oração não me coloca em equilíbrio, não me traz serenidade. Por que, Eulécia, que uma pessoa, apesar de orar, ela não consegue a paz que ela procura? Precisa ver a maneira que a pessoa ora. Porque se ela está orando apenas para pedir, geralmente a gente só faz as preces para fazer, quero isso, quero aquilo, e ainda manda em Deus, que quer que faça desse jeito, daquela maneira, do jeito que eu quero, mandando em Deus, mandando uma ordem para Deus. Quando, na verdade, a prece é uma energia tão importante, é um fator assim tão importante que a gente não consegue ainda avaliar o poder que ela tem. Mas depende muito da sintonia. Se você não tem uma boa instrumentação, você não vai conseguir acessar direito aqui a TVM, você não vai conseguir sintonizar direito uma rádio se o teu instrumento não estar bom, está com defeito. Assim, se nós não estivermos assim com aquela fé, pedindo que realmente a gente tem que agradecer muito. Porque vamos começar pelo começo de agradecer. Todo dia, ao amanhecer o dia, vamos agradecer pelo que nós temos, pela nossa roupa, pela nossa casa, que nós temos um alimento, agradecer a Deus que nós temos o dinheiro suficiente para as nossas necessidades, para comprar o medicamento, e que às vezes a gente esquece, não percebe essas pequenas coisas que nós temos na nossa vida e que nós não valorizamos. Porque nós temos que olhar em volta e ver quantos que tem a falta daquilo que às vezes nos sobra na nossa existência, na nossa vida, no nosso lar.
falar, e nós queremos ainda mais, mais e mais, e às vezes coisas desconexas. Então, se essa pessoa está fazendo essa pergunta, que ela faz a prece e não encontra a paz que ela quer, ela precisa ver como é que ela está fazendo essa prece. Será que você está pensando, você está visualizando, procurando visualizar Jesus, procurando realmente se conectar com Ele? Será que é coerente o que você está pedindo? Ou você está orando somente para ter paz? Se você está orando porque você quer paz e não consegue, a paz não é uma mercadoria que você vai lá e compra, ou você vai lá e digita e você consegue a paz. A paz nós conseguimos através da nossa reflexão. A nossa reflexão. Porque como nós somos espíritos milenares, de diversas reencarnações, então nós podemos trazer muitas dificuldades de outras vidas. Algumas dificuldades que nós não conseguimos saná-las, resolvê-las, e trouxemos para essa vida. Então nós temos dificuldades para fazer muitas coisas. Mas as dificuldades que se apresentam realmente são umas situações para o nosso crescimento. Porque se não tem dificuldade na nossa existência, nós não vamos usar a nossa inteligência, não vamos procurar saber como nós vamos resolver aquelas situações. Então, na prece, nós temos que visualizar Jesus e ver se está coerente aquilo que nós estamos pedindo. E realmente, se a gente olhar em nossa volta, nós só temos que agradecer e não de tanto de pedir. Porque se a pessoa vai querer pedir para comprar uma casa, quer pedir para fazer oração para pedir um carro novo, ou pedir para ganhar numa loteria ou na loto, qualquer coisa assim, não está coerente, porque o dinheiro não traz felicidade, nós sabemos disso, e que todas aquelas pessoas que ganharam grandes fortunas em jogos ditos de azar, elas não foram felizes. Foram feitas já reportagens a respeito, realmente acabam ficando sem nada. Por quê? Porque aquilo não é teu. Vamos conquistar vamos atrás das nossas conquistas, sejam elas físicas e espirituais, porque nós estamos aqui para evoluir e estamos para crescer. Então, minha querida ouvinte ou o telespectador, telespectadora que fez essa pergunta, se você procure orar fazendo reflexão, fazendo meditação, e procure ler uma página doutrinária. Se você é espírita ou não é espírita, tem uma página que procure refletir sobre aquilo que você leu, aí faça a sua prece. Tenho certeza que você vai conseguir a paz. E também, né, Eulécia, atitude, porque a gente às vezes fica esperando cair do céu não tudo. Não dá. E Deus, ele mobiliza todas essas energias ao nosso favor. Bater e abrir-se e vozar. Então a gente precisa bater na porta, né? E não esquecendo, Silvia, que nós não estamos sós. Nós temos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, não importa a nomenclatura que se dê. Mas nós temos alguém junto de nós, né, que nos ajuda nesses pedidos de acordo com os nossos méritos, né? Também tem essa, tem né? Essa, tem nosso merecimento que nós merecemos, né? Isso tudo explica aquilo que a gente sempre conversa sobre a justiça divina, Sim. né? Que nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo no decorrer das nossas vidas. Muitas vezes temos vidas que são atribuladas, difíceis, mas faz parte do progresso, né? Então, seria tão injusto se Deus nos criasse já uns diferentes dos outros, com mais atributos, enfim, estaríamos totalmente destoados da doutrina, da justiça divina, do que é a bondade de Deus. Né? Então é o que você falou, Silvia, nós somos os artífices da nossa vida, do nosso futuro, podemos construí-lo, mas a gente precisa pensar, como vocês disseram, colocar a mão na massa, é preciso que a gente tenha essa noção de que precisamos colocar a mão na massa e fazer por merecer. Merecer, isso. fazer por merecer. Eu acho que isso é tudo na vida, né? E uma coisa que a gente tem passado em branco com os nossos filhos, né? Que nós temos nos deparado com filhos muito, muito dependentes dos pais, né? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos dar tudo para eles e a gente esquece
né? Tudo que eu falo de material e mesmo de apoio moral. E a gente esquece que eles também precisam construir sua vida sozinhos e muitas vezes a gente não quer que eles sofram, mas o sofrimento também faz parte da vida. Do crescimento. Do crescimento. Bom, você falava de criança, eu não sei se vai dar tempo da Patrícia responder essa questão. Nós temos 1 minuto só, então eu vou passar a pergunta e ficamos para o segundo bloco. Por que nós temos a impressão de que as crianças de hoje, essas que estão nascendo, essas que estão pequenininhas, que sabem manipular todos os botões, né, de tudo, por que nós temos a impressão de que as crianças de hoje são mais inteligentes do que as crianças de antigamente? Nós, né, quando nós, alguns anos atrás, com as nossas dificuldades, parece que hoje as crianças não têm essas dificuldades. Então a Patrícia vai nos passar a visão espírita dessa dúvida, vai passar a resposta. Agora a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e nesse segundo bloco nós iniciamos com a sugestão de um livro para sua leitura e também ele vai ser sorteado ao final do último bloco. E hoje nós escolhemos uma compilação, na verdade. O livro se chama No Roteiro de Jesus, mas ele não é de autoria de Chico Xavier. O autor Gerson Simões Monteiro, que é um palestrante espírita do Rio de Janeiro, sob a chancela da Federação Espírita Brasileira, escolheu obras de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, o Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, Contos desta e doutra vida, Crônicas de Além Túmulo, Estante da Vida, Lázaro Redivivo, Luz Acima e Pontos e Contos. E dessas obras ele pensou algumas passagens e juntou, dando origem então no Roteiro de Jesus. Lembrando que Humberto de Campos mudou o seu nome devido ao caso Humberto de Campos, que ficou conhecido em todo o Brasil, os processos que Chico Xavier sofreu pela viúva de Humberto de Campos, que requereu junto à justiça os direitos autorais da obra do seu marido, que muda então o nome para o pseudônimo Irmão X, para evitar problemas para o médium. E Humberto de Campos, através dessas obras, ele nos faz viajar para a antiga Palestina, lá para a região da Galileia, e vivenciar aquela experiência de viver na época de Jesus, de saber como que era a vida dos apóstolos, como é que Jesus se relacionava com eles, como os apóstolos sofriam os ataques, como é que Jesus passava por situações sempre dando uma lição. Então, esse autor, esse compilador, ele escolheu várias passagens desses vários livros e juntou nessa obra aqui, que é uma pérola, e que realmente nos faz vivenciar essa experiência de estar na antiga Palestina e imaginar como que era o desenho, a situação, a vida naquela época. Então, se você se interessa por esta obra, é só conversar com a Patrícia, deixar seu nome na nossa timeline e no último bloco do programa a gente vai sortear. E também nós vamos aproveitar a oportunidade para falar de um evento que vai acontecer nesse dia 1º de julho, sábado, às 16 horas, no Restaurante Elite. É um evento patrocinado pela União Regional Espírita 2ª Região, pelo Departamento de Infância, Juventude e Família, que vai, então, realizar um café colonial beneficente nesse restaurante que nós citamos, cujo valor é R$ 35,00. E hoje, para a alegria de vocês, nós vamos sortear também esse convite para que vocês possam participar desse evento e ajudar a mocidade espírita a ter essa energia para trabalhar em favor da difusão do espiritismo e da difusão do Evangelho de Jesus e dos seus ensinamentos através desse movimento tão bonito que a mocidade realiza. Eu queria saber aquela resposta da Patrícia. Por que as crianças de hoje, elas parecem mais espertas, mais inteligentes, elas são mais antenadas com tudo, elas nos ensinam muitas coisas e nós, quando crianças, me parece que nós tínhamos um pouco mais de dificuldade, né, Patrícia? É verdade, Silvia.
É lógico que a tecnologia, a intelectualidade tão mais acessível nos dias de hoje, é claro que tudo isso proporciona que a criança tenha um conhecimento maior. Mas nós sempre temos visto que isso parece que fugiu um pouquinho ao nosso controle, porque é evidente que as crianças de hoje estão muito mais antenadas mesmo, parece que já nascem sabendo das coisas, com mais facilidade para o aprendizado, enfim. E isso não é só uma impressão. A doutrina espírita, ela traz, e também não é novidade, a doutrina espírita nos traz no livro Obras Póstumas um texto chamado A Nova Geração, né, onde se diz que uma geração de ouro, né, seria substituída por um reinado mais puro. Até trouxe as palavras aqui. E o livro A Gênese, que fala também do mesmo assunto, mas invertendo, ao invés da nova geração, é a geração nova, né, e que traz que essa é a era do progresso moral. Daí Divaldo Franco também nos revelou em uma palestra de alguns anos atrás a existência das crianças índigo, que foi chamado de crianças índigo cristal e crianças cristal, que não é uma revelação da doutrina espírita, né? Faz parte de estudo de psicólogos e psicopedagogos americanos. E o Divaldo Franco, então, ajudado por sua mentora Joana de Ângeles, pôde desenvolver essa palestra e depois livros acerca do assunto, onde então todas essas obras, né, tanto a Gênese como Obras Póstumas, como os livros do Divaldo, caminhando para a mesma direção, que nós estamos em um mundo de provas e expiações, mas próximos do mundo de regeneração. Então é por isso que alguns espíritos mais evoluídos têm reencarnado no nosso Brasil, evoluídos que a gente diz muitas vezes intelectualmente, isso não quer dizer que moralmente eles estejam tão avançados, mas eles vêm com todas essas possibilidades para melhorar o nosso mundo. Então, por isso que nós fomos alertados que era uma era diferente, que haveria uma substituição dos espíritos encarnados por uma nova geração. E essas crianças realmente elas têm um quê a mais, né, que além de tudo isso que foi falado, do avanço tecnológico e intelectual, mas elas estão bem preparadas para utilizar de tudo isso e mostrar então a que vieram, sempre com a intenção de tornar o mundo melhor. Acontece, Eulécia, que nem sempre isso dá certo, Pois né? Mas isso Quer também, completar? Os pais também têm que se preparar e as escolas, né, os educandários também têm que se preparar para essas crianças que estão aí, né? Saber lidar com elas, né? As escolas às vezes castigam porque a criança é muito esperta, né? Deixa de castigo quando na verdade aquele conteúdo que estão mostrando para ela é insuficiente, ela quer mais, por isso que elas estão inquietas, né? Algumas vezes elas são diagnosticadas como crianças hiperativas e começam a tomar medicamentos super fortes, né? E não é esse não deveria ser esse o diagnóstico, o caminho, né? é Então, esse. e o que se diz também é que às vezes o contrário acontece, a criança tem de tudo para ser um gênio e ajudar a humanidade a crescer, ir para o caminho do bem, mas acaba não conseguindo, não tendo estímulo e se desvirtua, né? Mas são situações que são necessárias ao nosso planeta, nós precisamos de tudo isso, dessa tentativa e desse erro faz parte. Sabe, Patrícia, aproveitando o gancho que você falou, que tem espíritos que vêm evoluídos intelectualmente, mas não moralmente, então, como você falou aqui, que às vezes não conseguem, aí é que entra a importância do evangelho no lar, da religião em casa. Tá? Então, depende da religião que a pessoa tenha, mas que tenha religiosidade dentro do lar e que possa ser ensinado sobre a existência de Deus, a existência de Jesus, para que esse serzinho não se perca, né? Não importa se é espírita porque hoje ou não, os pais né? não têm tempo de nada disso, não tem tempo daquilo, corre para quê? A sua função não é a evolução sua e dos filhos, a responsabilidade dos filhos
Porque ali você vai responder, né, quando entrar a parte espiritual, que fizeste dos filhos que te confiei. É uma tarefa que traz muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Nós temos uma pergunta aqui bastante interessante, que já estava aqui conosco há algum tempo. A maledicência, ela é um defeito moral? Os espíritos dizem que a maledicência é um grave defeito moral. Inclusive, eles classificam como uma enfermidade da alma. Porque a maledicência, ela é um traço do espírito, da alma. Tanto encarnado ou desencarnado, o ser, ele é maledicente. E isso é classificado como uma enfermidade, segundo os espíritos, e uma enfermidade que requer longo tratamento. Porque Deus criou a palavra para construção e não para destruição. Por exemplo, nós estamos usando a palavra aqui no programa Presença Espírita para construir, para divulgar, para falar do bem. O professor usa a palavra para instruir, os pais usam a palavra para educar, para ajudar na formação do caráter de seus filhos. Então, a palavra, ela tem esse poder construtor, e foi por isso que Deus a criou através dos milênios, inclusive, que o aparelho fonador foi desenvolvido. E nós muitas vezes utilizamos da palavra para destruir, para denegrir as pessoas. Então, somos considerados pelos espíritos superiores pessoas adoentadas, enfermas, porque a palavra carregada de energia negativa, ela envolve aquele que fala em primeiro lugar. Então, ele se vê envolvido por palavras pesadas, por palavras carregadas de teor muito baixo, e ele acaba adoecendo. Quem conhece a vida de Chico Xavier sabe que ele foi vítima de muita calúnia, tanto por pessoas quanto pelas redes de TV e de jornal. E muitos chegavam para ele para perguntar qual que era a postura dele. E ele deu uma dica que serve até os dias de hoje para nós. O que fazer diante da calúnia? Se comportar de uma maneira que ninguém acredite no caluniador. Essa foi a resposta do Chico. Ter uma vida tão reta, tão dentro das diretrizes morais ensinadas do Cristo, que por mais que o caluniador fale da gente, ninguém acredite nele. Então, esse é um bom ensinamento que Chico Xavier nos deixou. Nós vamos por intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta também aqui em aberto para a Eulécia, uma pergunta bem importante e que acontece isso sempre. Eulécia, veja essa pergunta. Não consigo aceitar a família que tenho, a família onde nasci. Para mim, são como pessoas desconhecidas. Não tem nada a ver comigo, são muito diferentes de mim. Como é que o Espiritismo ensina essas diferenças dentro da família, os problemas de relacionamento? Nós tivemos alguns programas sobre isso. Essa pergunta é muito importante, vai ficar para o terceiro bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje o nosso tradicional programa de perguntas e respostas. E a Eulécia vai nos responder essa questão para você que começou a assistir o programa Presença Espírita nesse momento. A pergunta é a seguinte: não consigo aceitar a família que eu tenho. Para mim, são como desconhecidos. Não tem nada a ver comigo. Como é que o Espiritismo explica isso, Eulécia? Deve estar sofrendo bastante essa pessoa, porque não deve ser a única, porque tem muitos casos que acontece isso. Vamos refletir um pouquinho. Por que Deus nos criou no meio da sociedade? Nós somos um grupo social, somos uma família, desde longas eras. E não existe acaso nas leis de Deus. Então, a base da família é o lar onde ali nós sofremos, nós amamos, nós rimos, nós sorrimos, nós trocamos experiências, sofremos juntos, nos alegramos juntos. E por que será que acontece de estarmos assim tão isolados, né? Na verdade, nós não fomos criados isolados, mas essa pessoa se sente isolada nessa família. Não vamos esquecer que nós pertencemos à imensa família de Cristo. E estamos atados a liames do passado. Todos nós estamos ligados desde o passado. E temos nossos compromissos.
e os nossos compromissos passados. E se estamos nessa família, não nos sentimos bem, é porque nós temos que realmente requerer da nossa boa vontade, do nosso otimismo, e, embora nos pareça difícil, procurar conviver, porque com certeza nós temos algum débito com essa família e temos que procurar resgatar esses débitos. E por outro lado também, pode ser que nós estejamos nessa família para aprender alguma coisa, que nós não conseguimos em outras vidas. Então não existe uma fórmula, o porquê que essa situação acontece. Só temos que dizer o seguinte, que não existe acaso nas leis de Deus, ninguém cai de paraquedas por acaso numa família. Se você está nessa família, é porque realmente você necessita estar nela. Nós estamos no país certo, na cidade certa, com a família que nos convém, porque nós escolhemos. Porque os pais, antes de aceitarem um espírito como filho, eles são consultados, a não ser casos em que a reencarnação é compulsória. Mas reflita sobre isso e pense um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de otimismo, procure ver do outro lado, procure ver de uma outra maneira e não esqueça que você tem compromisso com essa família, por isso você está aí. Não sei se satisfez a resposta, se vocês quiserem complementar. Lécia, excelente. Eu só queria lembrar aqui de um exemplo que a gente deu no programa passado, do cadinho, né? Que é aquele recipiente em que nós misturamos metais diferentes e sobre a forja, sobre o calor, esses metais eles se liquidificam e se unem. A família é mais ou menos assim. Todos nós somos diferentes, são espíritos que vêm, às vezes, de histórias reencarnatórias muito difíceis, que há muito nós não nos encontramos, porque não havia possibilidade, né? Porque se encontrasse, iriam se digladiar, iriam se matar. Então, nós estamos há muito tempo longe. Aí, quando aparece a oportunidade de um entendimento melhor, Deus nos junta. E é cada um de um jeito, cada um traz um traço espiritual diferente, uma maneira espiritual de ser diferente. Então, nem tudo são flores numa família, existem as lutas e às vezes a gente sente essas reações fluídicas, de choque mesmo. E temos que superar, né? Sim. Porque senão a gente não encontra a família ideal. Não podemos perder essa reencarnação, nós não podemos perder essa oportunidade de aproveitarmos, de fazer as pazes, né? Temos que fazer as pazes com os nossos desafetos, né? Exatamente. É como crianças, quando os nossos filhos brigam, gente, qual é o maior castigo que você pode dar para um filho quando eles brigam? Façam as pazes e se abracem. E que sejamos nós a estender a mão em primeiro lugar. Falando de família, Patrícia, existem almas gêmeas? Os casais são predestinados um ao outro? Então, essa pergunta, sem que a gente predestinasse ela está muito relacionada com o que a Eulécia falou, né? Não existem almas gêmeas na concepção fantasiosa que nós entendemos pelo termo. O que existem são espíritos simpáticos, afins, porque todos nós somos espíritos individuais. E vamos passando pelas vidas sucessivas, vamos evoluindo, vamos crescendo individualmente. Acontece que muitas vezes os nossos companheiros de jornada, nosso marido, esposa, namorado, namorada, companheiro, filhos, pais, amigos, eles nos ajudam a crescer, a evoluir. E muitas vezes naquela encarnação nós ficamos muito ligados. Por um lado, não completamos aquela situação que nós tivemos com aquele espírito que é o nosso companheiro de jornada, e por outros ficamos tão ligados que na próxima encarnação, integrados numa mesma família, a chamada família espiritual, nós voltamos outras vezes e podemos seguir a jornada sendo nessa nova vida, cônjuge ou filho, ou seja lá o que for, né? Porque é assim que a vida funciona e é assim que ela é. Então, não existem casais predestinados. Acontece que também, por um outro lado, muitas vezes, Eulécia, nós nos programamos na vida antes de reencarnar para conviver com aquela pessoa que nós temos uma certa afinidade. Outras vezes,
com pessoas que nós não temos uma certa afinidade, né, Silvia? Daí a gente vem mesmo para completar um ciclo, uma encarnação. Né? Isso então, a gente pode levar até para o ambiente de trabalho também, né? Às vezes com colegas que você não se dá bem, mas está ali não é por acaso, né? E lembrar, né, Eulécia, também dos casamentos provacionais, sim, né? sim. São raros as uniões totalmente felizes, espíritos totalmente simpáticos que vêm para desenvolver um trabalho junto, uma missão junto. A família em si são famílias provacionais, porque nós estamos num planeta provacional. O legado do Chico Xavier é fantástico, né? E mais uma vez, nesse assunto, ele traz aquela história pitoresca onde uma senhora perguntou para ele como que ela deveria agir para se livrar do marido. Porque, né, e daí ela desfiou ali a lista de reclamações, né, e ele ouviu pacientemente, como já era da personalidade do Chico, e ele então deu a recomendação para ela, que ela ficou embasbacada. Ele disse assim: se você quer se livrar dele, minha filha, ame-o. Né? Então, que daí você se livra, você não precisa mais voltar com ele. Então, é o amor, e tem que ser um amor de verdade, né? Lógico. Não é aquele amor de brincadeira, né? O amor sentido, onde a gente tem a paciência, onde a gente acaba aprendendo com o outro, mesmo com as mazelas, com as dificuldades, a gente acha graça ainda naquela pessoa que está ao nosso lado, completando a nossa vida. Né? E é interessante que no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, o Emmanuel nos leva a esse assunto, dizendo até a respeito do namoro, do envolvimento que os espíritos muitas vezes provocam para que duas pessoas se enamorem, se apaixonem, porque eles vão ter que passar pela existência juntos, né? Então Deus cria essa fase boa do namoro, do envolvimento, de um achar o outro bonito, de achar graça no outro, como se fosse um processo ilusório, mas que para aproximar uma alma da outra. O encantamento do namoro, ele é um capítulo muito bonito do livro Vida e Sexo, falando do encantamento do namoro, para que a gente tenha subsídios depois para ficar, porque esse encantamento nos dá a vontade de querer ficar com aquela alma até o fim dos nossos dias, né? E às vezes isso não acontece. Nós vamos ainda ter um bloco inteiro para falar e responder as suas perguntas. Mande aqui, a Patrícia está online na nossa página no Facebook. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já para o último bloco do programa. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje ao vivo, nesta quinta-feira, perguntas e respostas. Essa pergunta, na verdade, nós deveríamos fazer para nós mesmos todos os dias. Como ter certeza se estamos aproveitando a própria reencarnação? Toda vez que a gente acorda, a gente deve fazer essa pergunta, porque esse processo de autoanálise, ele não é um processo fácil, ele requer de nós muita honestidade, porque na análise da nossa própria vida, no juízo que a gente faz da nossa própria vida, nós somos muito benevolentes, e quando nós encontramos erros, normalmente nós tentamos achar os causadores desse erro, ou aqueles que estão provocando esse erro, e nós tentamos nos livrar. Então, para fazer uma autoanálise da nossa vida, se a gente está aproveitando bem a encarnação, é preciso muita honestidade nossa, para a gente diagnosticar onde a gente está bem, onde a gente está mal. Mas se a gente pudesse dar uma receita, eu começaria analisando a nossa questão do amor ao próximo, porque essa é a lei áurea da nossa vida, ela é a lei áurea do universo. Todos nós teremos que sair de uma encarnação daqui a pouco ou daqui a milênios, amando o próximo de maneira condicional. Então essa seria a primeira, na autoanálise, a primeira pergunta. Como é que está o meu amor ao próximo? Eu entendo os defeitos do próximo porque eu também tenho defeito, eu estou tentando relevar as dificuldades alheias. Essa questão é imprescindível para o nosso progresso espiritual.
Uma outra questão é se nós estamos dando muito mais do que nós recebemos, porque nós vivemos uma vida mais egoísta, nós queremos muito de Deus, como a Eulécia respondeu aquela questão da prece. Nós pedimos muito para Deus, e o que nós damos de volta para o universo? Porque nós recebemos muito, é muita riqueza dos bancos divinos que nós recebemos, e de nós, o que nós doamos? Praticamente não doamos nada. Outra questão que é importante a gente saber é se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos em tudo, na família, no trabalho, na sociedade, no país em que nós vivemos, na mesma questão. Será que nós estamos nos doando o melhor de nós mesmos? Numa análise fria, nós estamos dando tudo o que nós podemos de melhor de nós mesmos? E outra questão, além de muitas que a gente poderia pôr aqui, mas que também a Eulécia falou hoje, a gratidão. Mesmo diante de problemas, de dificuldades, de uma vida difícil, sempre temos que ser gratos a Deus por tudo. Isso mostra uma evolução do espírito, uma evolução da alma, que nós estamos aproveitando a nossa encarnação. Independente de como seja a nossa vida, sempre carregarmos a gratidão dentro do coração. A Deus em primeiro lugar e depois a todas as pessoas que nos rodeiam, porque nós não vivemos sozinhos, né, Eulécia? Não conseguimos viver sozinhos. Deus já nos criou para vivermos em sociedade, né? E a gente deve ser agradecido às pessoas que nos rodeiam. E agradecer também se as pessoas acham ruim quando tem uma pessoa desagradável na sua convivência, no seu trabalho ou na sua vizinhança, mas aquilo lá é uma oportunidade de você trabalhar os teus sentimentos para que aceite a pessoa como ela é. Você não sabe o que ela está passando. Às vezes ela está com uma série de problemas, por isso que ela está tão ríspida com você, que fica brava, que vive brigando. Procure conversar com essa pessoa. Não somos terapeuta, mas na verdade é o que a doutrina nos ensina, né? É procurar entender as pessoas, fazer a empatia, colocar-se no lugar dela. A melhor maneira de você entender a pessoa é fazer essa empatia, colocar-se no lugar dela para ver o que ela está passando. O que ela está passando, o que ela está precisando. Terapia melhor que o amor? Que a atenção. Um ombro amigo, né? Claro. A palavra, como a gente dizia hoje. É bom refletir, né? A Ângela Ferreira, ela fez uma pergunta pelo Face, eu vou perguntar para a Eulécia. E é uma pergunta bem bacana, bem legal mesmo. Depois que o médium morre, que ele desencarna, o que acontece com o seu anjo guardião, com o seu espírito protetor? Bom, pro espírito protetor, missão cumprida. Agora, para o médium, depende do que ele for. Será que se ele for recebê-la, se ela cumpriu bem, o médium cumpriu bem a missão, as tarefas, não dizendo que foi ótimo, mas se cumpriu relativamente bem a sua missão, a sua tarefa que ele tinha, logicamente ele vai estar lá recebendo-a, né? Mas se ela não cumpriu, ele também vai ficar recebendo, porque não é de virar as costas também. Vai dar um puxão de orelha, né? Não, vai dar um puxão de orelha. Olha, você teve tanta oportunidade, eu estive ali junto, procurando te ajudar, te dar força, te intuir, e você não levou as coisas a sério, né? Mas vamos responder a sério aqui, a gente fica brincando um pouquinho, mas na verdade o que acontece com ele? Ele cumpriu a missão, ele provavelmente deve estar preparando uma nova reencarnação, ou vai ter outras tarefas, né? Não para. Não tem férias, na espiritualidade não existe férias. Então terminou uma tarefa, um trabalho, porque esse mentor de médium, ele não é exclusivamente daquele. Ele não é exclusivo, fica só perto da médium, não é assim que acontece. Ele tem diversas tarefas, então essa tarefa já está cumprida, mas são múltiplas as tarefas concomitantemente. Isso, obrigada. Né? Então, ele tiver essas tarefas junto, então ele continua. Eu acho que nós temos que pensar que nós todos buscamos progresso, né? Sim. Todos estamos em busca da mesma coisa, progresso. E para o progresso só com trabalho, né? Só com trabalho, muito trabalho. Patrícia, para terminar, como é que se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal, né? Nós podemos evitar isso? Quando vem aquele desejo de a gente prejudicar alguém, como é que explica isso? Se a gente já é cristão, se a gente já sabe do amor ao próximo, os ensinamentos de Jesus, como é que ainda vem esse desejo de fazer o mal? Então, a gente saber, né, de todos os nossos deveres,
é uma carga a mais para o espírito, porque nós sabemos o que é correto. Mas muitas vezes nós não conseguimos evitar um pensamento, ou uma palavra, ou uma atitude. O que isso significa? Significa que nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, que é esse exatamente que nós estamos, né? Onde ainda o mal faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Então, não que a gente deva achar que é tudo normal, tudo bem. Não, a gente tem que procurar sempre fazer o bem, mas não se punir. Né? Precisamos de auto-amor, autocompreensão e não ficar também o tempo todo nos impondo ações que muitas vezes são artificiais. Elas têm que partir de nós. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando nós temos uma atitude voltada para o mal, imediatamente a nossa consciência acusa. Né? Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando a nossa consciência acusa, a gente imediatamente, o que eu faço? Então, a gente tenta reparar, né, se for possível. Às vezes não é possível, às vezes a palavra já está ecoando ou a ação, né, mas nós tentamos reparar e se não conseguimos, não insistir naquele erro, naquela dificuldade. Né? É bom a gente falar um pouquinho em relação aos espíritas, né? Porque todas as pessoas, às vezes os não espíritas e os próprios espíritos esperam muito de nós, só atitudes de bondade. Né? Nós temos que ver que a doutrina espírita é maravilhosa, como várias religiões, as doutrinas são maravilhosas. Nós é que não somos tão bons assim, estamos evoluindo, estamos ainda em mundo de provas e expiações, o segundo numa escala de 5. Então vamos nos perdoar um pouquinho, né, e tentar melhorar. Somos espíritas imperfeitos. O Emmanuel fala que os espíritas deveriam fazer propaganda de Jesus no próprio estilo de vida, né? É mais difícil. Esse seria o ideal, né? Mas nós somos gente, os espíritas são gente comum, com as suas dificuldades e na luta como todo cristão, né? Bom, vamos lá. Nós temos então hoje o livro No Roteiro de Jesus, que nós vamos sortear, e o convite para o Café Colonial da URI, que o Departamento de Infância, Juventude e Família está fazendo, nesse dia 1º de julho, às 16 horas, no restaurante Elite. O valor do convite é R$35, mas esse aqui é um presente do programa Presença Espírita e da URI, segunda região, para vocês. Então, o livro, vamos lá, Eulécia. O livro No Roteiro de Jesus, a Laís Cote. E o convite para o chá, a Exilda Baran. Então, os presentes estarão na livraria da A Educadora, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, a partir de amanhã à tarde. Então, vocês duas poderão passar lá para pegar o livro e o convite para o chá. E nós vamos terminando o programa, né, Eulécia? Foi tão rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E ficaram questões ainda, né, Patrícia? Ainda bem, temos mais programas pela frente. E na semana que vem nós começamos o mês de julho, com programas também, trazendo sempre temas importantes e contamos com a sua audiência. Por agora, terminamos o programa. Quinta-feira, ao vivo, Presença Espírita pela Rede TVM. Tchau.